Olá, seja bem-vindo a mais uma Hashtag Teacher Saraiva. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu vou só consertar uma coisinha que eu disse no vídeo passado. Eu tinha falado uma palavra e tinha dito que a pronúncia dela era scissor, como se fosse de tesoura, mas na verdade não é isso, é seizure. Bom, no vídeo dessa semana eu resolvi escolher um pedacinho de um filme bastante famoso pra gente, enfim, pegar alguns detalhes aí sobre dois tempos verbais que os alunos, meu Deus, surtam na hora que vão aprender e confundem muito, que é o Simple Present e o Simple Past. O filme de hoje, então, que eu vou falar é Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Eu vou falar um pouquinho do filme e aí a gente começa a falar sobre a cena em si, né? São três narrativas que são independentes, mas elas se cruzam em algum momento, né? Como todo filme do Quentin Tarantino, tem bastante tiro, bastante morte, coisa desse gênero, mas os diálogos são sensacionais, assim, e a construção dele, das cenas, da fotografia, do roteiro em si é genial. Então, Pulp Fiction é um clássico dos anos 90 que merece ser comentado sim, e a gente vai falar então especificamente sobre a cena do Samuel L. Jackson, lá junto com o John Travolta, quando eles invadem lá aquele apartamento. Estou falando com um cara chamado Brad. Bom, aquele diálogo é enorme, mas eu peguei um trecho desse diálogo que é quando ele pergunta sobre o Marcel Wallace, que é, enfim, que é o chefão lá do tráfico, lá, né, o chefe deles, que eles vão conversar com o cara para cobrar, enfim, dizer que ele estava, né, try to fuck him, né, como eles dizem na cena, certo? E aí ele pergunta uma série de coisas, das quais eu vou puxar ali as características da língua, e a gente vai ver alguns exemplos, né, mais efetivos ali da língua real sendo usada, certo? Vamos lá! What does Marcellus Wallace look like? Você vê aí que na primeira cena ele faz uma pergunta muito simples, que na verdade a gente costuma aprender bem cedo aí na língua inglesa, né? What does Marcellus Wallace look like? Essa pergunta a gente usa sempre para quando a gente pergunta sobre a descrição da pessoa, a descrição física. Você também tem a opção de perguntar What is Marcellus Wallace like? Mas aí você está perguntando especificamente sobre a característica emocional daquela pessoa, né? Ela pessoalmente, não fisicamente, certo? E aí você só pega o Marcellus Wallace, tira e coloca qualquer outra coisa ali, pode ser o nome de qualquer pessoa ou os pronomes he or she, certo? Tanto para a primeira como para a segunda pergunta, ok? What? Nessa outra cena, que se repete várias vezes, porque ele pergunta várias vezes a palavra what, existem algumas variações, né? Eu já tinha comentado aqui no canal sobre o canal Rachel's English, e ela, né, Rachel, explica a diferença de entonação de what para afirmação, querendo... não para afirmação. Ela fala sobre o what no sentido de você estar afrontando uma pessoa ou de você perguntar por curiosidade. No primeiro caso, é como se fosse uma pergunta, só que com a entonação decrescente, tipo what. Então é mais agressivo, você até faz uma cara mais what. Tipo, o que é, mano? Você tá querendo o que, filha da mãe? A outra seria what. Então você até levanta a cabeça assim, what? Você quer saber o que está acontecendo. Por exemplo, alguém comentou sobre seu nome e você está querendo saber. Então, what? Então já com aquela coisa de curiosidade. Então, what você tem aí os possíveis contextos. What country you from? Nessa outra cena, ele pergunta what country you come. Então você vê que não tem o auxiliar aí, né? É um uso bem informal, assim, what country you come? Que no geral o pessoal colocaria what country do you come from, né? Então ele
subtrai essas duas palavras, né? O do e o from, né? Mas mesmo assim o sentido continua, né? Você vê que independente disso, você tem uma entonação de pergunta e você tem aí o sentido, a ideia efetiva dentro do contexto. What ain't no country I ever heard of? They speak English and what? Aí vem uma parte do diálogo que eu gosto muito, né? Ele fala, what ain't no country I never heard of. Então, né, what, né, então o que, é um país que eu nunca ouvi falar. Do you speak English or what? Né, que idioma é esse, né? Tipo, né, what ou English, né? Eles estavam falando ali em inglês antes, então eu fico irritado, né? O cara está falando what, se sentindo intimidado, né? E aí você tem também a estrutura, né? Em, então a gente lembra que numa linguagem mais informal, em é uma negação, é como se fosse don't, né? Você pode usar no lugar de verbo to be, na negativa, você pode usar no lugar do don't, você pode usar no lugar do didn't, usando o verbo no passado. Então, assim, tem muitas colocações, ele é muito geralzão, né? Então, e muito utilizado mesmo, só que de uma maneira informal, ok? Outro exemplo que você pode falar é, enfim, o mais comum que o pessoal usa para exemplificar o uso de ain't, I ain't got no money. Então eu uso o verbo no passado, got, né, o get no passado, ain't, então isso me dá a ideia de didn't get, né? E a negação, no money, né, que você tem aí ain't, que é negativo, com no negativo você enfatiza que não tem dinheiro, ok? Não conseguiu o dinheiro, certo? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes! Daí ele fica nervoso, né, e fala, English! English, motherfucker! Do you speak it? Então, percebe que ele fica irritado, enfim, ele faz a pergunta de novo, do you speak it? Do you speak English? O que eu acho que é interessante comentar, assim, a estrutura de do you, does he, tenho quase certeza que a maioria já ouviu falar, pelo menos, né? Então coloca auxiliar, coloca o pronome, um nome, né? E aí você dá o complemento. Do you speak, então auxiliar, pronome e o verbo do you speak e o complemento, English, né? Então vocês sabem bem o que é isso no geral, mas o que eu quero atentar é para o fato do it. Muitos alunos se confundem com o uso do pronome na segunda pergunta aí, nesse tipo de contexto. Por quê? É lembrar que o it, ele funciona para qualquer coisa, coisas no geral, é ele ou ela no geral. Assim como ele pode substituir isso e isto, pensando numa tradução em português. Para tanto, então ele resume a ideia de English, para você não repetir do you speak English, já falou uma vez, então para não falar a segunda você usa o it, para você não ficar repetindo a mesma coisa, porque senão é cansativo, né? É enfadonho, né? Aquela coisa que ninguém quer ouvir, você entendeu? Ficar repetindo várias vezes, você tira a atenção, você não enfatiza a atenção, né? Then you know what I'm saying. E aí ele pergunta, né? And you know what I'm saying? Então você vê que essa questão de vocês usar às vezes as estruturas que a gente ensina como afirmativa, mas só colocar a entonação da interrogativa faz com que a coisa flua, né? Dá para se entender a estrutura de afirmação só usando a entonação. Mas lembrando, isso é informal. Ver todo esse contexto aí da cena do Pulp Fiction não é um contexto formal de fala. Eles se xingam, eles falam palavrões, então é totalmente informal, certo? Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Daí ele pede pro cara de novo, só que agora mais nervoso, né? Describe what Marcellus Wallace looks like. Ele fala mais pausado, né? Com a voz mais brava. E aí você tem describe. Quando você tem esse verbo assim na cabeça da sentença, assim de cara, describe,
Ou a mesma coisa, open the door, open the window, look for your shoes, e outras tantas coisas, você está usando imperativo, né? Lembra disso. Você não tem to describe ou describing. O começo é describe, sem infinitivo, sem gerúndio. É tudo pá, ali. Você está mandando alguém fazer alguma coisa. Ou fazendo um pedido enfático. Claro que isso acontece quando você tem mais intimidade com o seu ouvinte, né? E ele usou essa estrutura, como ele não está perguntando, ele está mandando, né? Então ele não vai usar o does como ele fez no começo, ele vai usar looks like no final da frase, certo? E aí o cara fala o what de novo, né? E ele fica muito puto da vida, e aí ele fala say what, de novo imperativo. Say what again? Say what again? Aí ele fala I dare you, né? Tipo, eu te desafio a fazer isso. I dare you, I double dare you. Desafio 2 vezes, né? You motherfucker, né? É básico, né? Você ouvir essa palavra da boca dos personagens do Samuel L. Jackson, né? E aí ele fala say what one more goddamn time, né? Goddamn também é uma palavra que é uma palavra, um palavrão, né? Que é usado, bom, como se fosse o mesmo contexto de fucking, né? Say what one more fucking time, say what one more goddamn time, né? Claro que o fucking já virou meio que vírgula no inglês americano, então não faz lá muita diferença, né? Agora goddamn pode ser um pouco mais forte, né? Porque já como não é tão comum, né? Então ele pode ser considerado um pouco mais, dá uma surpresa maior quando se ouve, né? He's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? No! E aí ele começa a descrever, né? Com he's black, go on, he's bald. E aí ele faz a pergunta que, qualquer um depois de tudo isso diria o what de novo, porque tem sentido quando você está nervoso, né? Isso. Does he look like a bitch? Primeira estrutura aí, né? Does he look like? Né? Então, lembra da primeira pergunta? What does Marcellus Wallace look like? A mesma coisa, você vai usar aí só que sem o what. E sem o Marcellus Wallace, só com he. Então, does he look like? Complemento. A bitch. Bitch mesmo enfim, né? De vadia, vagabunda, e assim vai, né? Tem a outra tradução que eu não vou poder falar aqui, pelo menos não quero. E aí ele faz a pergunta de novo, what, a parte do tiro e tal. Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him. Bom, então aí tem essa parte que ele vai falar no passado, né? Aí ele faz uma pergunta no passado que é so why you try to fuck him like a bitch, Brad? Percebe que a estrutura why did you try to fuck him like a bitch? Esse why did não existe aí, né? Por quê? Porque é um diálogo informal, então você já colocar o verbo no passado já indica ali e acabou, né? Não tem a necessidade do did sempre, né? De novo, só num texto mais formal, mas é para vocês saberem que está faltando ali no texto formal, certo? Mas aí você vê que é tão intuitivo isso que ele diz no I didn't em resposta, o Brad. O outro responde yes you did, e você vê que é tudo muito intuitivo, tudo com relação ao passado mesmo. E lembrando, toda vez que você vai afirmar uma coisa, você tem que usar, não pode repetir o verbo, é usar o auxiliar. Yes you did, não yes you fucked, ok? Well, Marcellus Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. Daí o vídeo se encerra com a frase Marcellus Wallace don't like to be fucked by anyone else except Mrs. Wallace. Você vê que não tem doesn't, é don't, de novo, diálogo informal, né? Mas você também tem um uso de voz passiva aí, né? Don't like to be fucked. Então quando quem faz a ação é irrelevante, você não precisa ficar falando toda hora quem é,
Então você deixa bem subliminar aí. Don't like to be fucked. By whom? By anyone else but Mrs. Wallace. Except by Mrs. Wallace. Ok? That's it. Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, então, deixa o seu joinha aí e se inscreve no nosso canal. Curte aí a nossa página de Facebook, dá uma olhada no nosso site. E é isso. Vai esperando aí que conforme as semanas vão passando, a gente vai trazendo muito mais informações para vocês sobre língua inglesa e a cultura aí desses países de língua inglesa também. Tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.